Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. Na sequência de nossa programação, vamos ouvir a palestra de Paulo à Mocidade e Madureza, na palavra de Haroldo Dutra Dias, proferida em Ibiá, Minas Gerais, dia 1º de novembro de 2014, durante realização da 51ª Cometrim, Confraternização de Mocidades e Madurezas Espíritas, do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Bom dia para todos, meus amigos. Inicialmente, eu gostaria de dizer que me sinto muito feliz de vir pela primeira vez na qualidade de expositor à Cometrim, porque foi o primeiro evento que eu participei na minha vida. Quando contava com 17 anos de idade, participei da Cometrim em Ituiutaba. E por essa razão, eu gostaria de iniciar agradecendo aos fundadores e idealizadores desse encontro, na pessoa do Quincas Veloso e do Manuel Tibúrcio, porque são aqui decanos desse evento e que nos deixam assim profundamente gratos por esses espíritos, por essas pessoas que desde a primeira Cometrim vêm abnegadamente participando, levando adiante o ideal. E o quanto que um evento como esse tem impacto na trajetória espiritual de quem a ele comparece, como teve particularmente na minha vida, quando vim pela primeira vez como jovem e depois voltei diversas Cometrins no encontro de jovens. Eu queria agradecer também ao Daniel pelo convite carinhoso e agradecer aos meus amigos, companheiros expositores, Simão, Rossandro, Manuel, Tibúrcio, Jacobson, todos que partilham conosco desse aprendizado e dessa experiência. E para finalizar os agradecimentos, quero agradecer muito carinhosamente à nossa Federativa Mineira, a União Espírita Mineira, na pessoa do querido amigo, companheiro de muitos anos, Carlos Evangelista, que aqui a representa, pedindo as bênçãos da espiritualidade superior para o trabalho da unificação em Minas Gerais, que os espíritos que dirigem o nosso movimento espírita possam cada vez mais afastar dos nossos corações aquilo que nos separa e intensificar aquilo que nos une. Nós vamos falar hoje de Paulo de Tarso. A mensagem de Paulo à mocidade e à madureza. Mas gostaríamos de pautar a nossa reflexão em torno de duas balizas, duas mensagens de Emmanuel. Porque o livro Paulo Estevão é um oceano de luzes e de bênçãos espirituais. Nós poderíamos realizar encontros e seminários para o resto da nossa encarnação e não seriam suficientes para esgotar o conteúdo dessa obra. O livro Paulo Estevão, ele resgata o coração do cristianismo primitivo, a essência da obra cristã no mundo e a essência do trabalho educativo do Evangelho. Portanto, nós não temos aqui a pretensão de esgotar, porque é sempre uma abordagem, e uma abordagem, ela sempre realça determinadas coisas, mas ao mesmo tempo ela abre mão de outras. Então gostaríamos de explicitar que a nossa reflexão
se dará com base em duas diretrizes. A primeira delas está numa mensagem de Emmanuel, no livro Semeador em Novos Tempos, num capítulo intitulado Pensamento e Forma. Por que isso? Porque a abordagem que faremos hoje não é uma abordagem histórica ou fática. Nós não viemos aqui para falar de fatos da história de Paulo, de acontecimentos da vida de Paulo, e sugerimos que quem se sentir atraído por conhecer mais sobre a vida de Paulo, que faça a leitura do livro Paulo Estevão, porque lá encontrará com riqueza de detalhes, circunstâncias, fatos da vida do convertido de Damasco. A nossa abordagem hoje pretende explorar um outro universo, a perspectiva íntima de Saulo e de Paulo. O que se deu na intimidade desse espírito? Porque Emmanuel, ao escrever os seus romances, narra com muito cuidado, com muita precisão, o momento psicológico de cada personagem. Emmanuel faz questão de, no seu romance, dar indicativas muito seguras do que se passava no coração e no pensamento de Paulo, para justificar por que ele passou por determinadas experiências e não por outras. E nós costumamos acreditar que são as circunstâncias que determinam nossos sentimentos e pensamentos, mas não é bem assim. As causas das circunstâncias residem em nosso mundo íntimo, e é o que diz a mensagem Pensamento e Forma. Emmanuel diz assim: o sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta, o ato realiza. Figuremos assim a ideia como sendo a fonte, nascida no manancial do coração. No último episódio dos 7 Minutos com Emmanuel, lemos uma mensagem de Emmanuel onde ele diz: no sentimento reside o controle da vida, porque o coração é o manancial das causas. O piso do nosso sentimento, aquilo que vai no mais profundo da nossa intimidade, é o que geram as causas que acabam se materializando em circunstâncias, em acontecimentos. Mas o manancial está no coração, e esse manancial gera uma fonte de ideias, traçando a si mesmo o curso que lhe é próprio. O pensamento vibra desse modo no alicerce de todas as formas e de todas as experiências da vida. Todas as experiências podem remontar a uma causa, e essa causa está no coração. Emmanuel diz isso em diversas mensagens, como por exemplo no capítulo 1 do Pensamento e Vida. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia, que gera palavras, atitudes e as ações. E aí ele diz: em semelhantes manifestações alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias. Então a pergunta é: por que aconteceu isso ou aquilo com Paulo? Qual a causa das circunstâncias da vida de Paulo? Essa é a reflexão profunda, e há indícios fortíssimos dessas causas profundas na descrição de Emmanuel, e é sobre isso que gostaríamos de nos debruçar, não numa avaliação das experiências, porque aí nós estaríamos examinando apenas efeitos.
Por que Paulo apedrejou Estevão? Por que ele conduziu o processo de julgamento de Estevão? Por que ele viveu a experiência do afastamento de Abigail? Por que ele viveu a experiência do afastamento da família? Porque teve um processo de divulgação do Evangelho marcado por experiências tão dolorosas. Essas são circunstâncias exteriores, mas as causas estavam no coração do próprio Paulo. E o trabalho mais difícil desse missionário foi desbravar o próprio coração. Porque, como diz um pai da igreja, um grande sábio do cristianismo dos primeiros séculos, aquilo que não é reconhecido não pode ser salvo. Aquela deficiência que eu não tomo consciência dela não pode ser trabalhada. Ninguém aprimora aquilo que não identifica como imperfeito. A primeira etapa da vida de Paulo com Jesus é identificar aquilo que nele carecia de aperfeiçoamento. Porque sem essa identificação não seria possível a obra redentora e educativa do Evangelho. Emmanuel termina a mensagem dizendo, essa mensagem: viverá o homem onde situe o coração, diz-nos o Evangelho, e podemos acrescentar, sem ferir o ensinamento do Senhor, que onde colocarmos o pensamento, força viva de nosso coração, pensamento, força viva de nosso coração, aí manifestará, como é justo, a forma da nossa vida. Pois bem, feita essa reflexão sobre as causas profundas que determinam as circunstâncias, nos voltamos agora para uma outra mensagem, que será a segunda baliza da nossa reflexão de hoje. E essa mensagem, ela é particularmente importante, porque Emmanuel destaca esse ponto no prefácio da obra. Emmanuel diz assim: sem Estevão não haveria Paulo, porque toda a nossa evolução espiritual está estruturada com base na lei de cooperação. Cooperação. Mas é preciso mergulhar nos princípios que inspiram a lei de cooperação. Num primeiro momento, nós identificamos, sim, ninguém pode fazer algo sozinho. Estamos aqui agora falando, mas nos seguirá o amigo Simão. Mas antes de nós dois, tivemos todos que montaram essa estrutura, prepararam o evento, fizeram a inscrição, trabalharam para receber as pessoas, acolheram as pessoas em sua casa. Então, um evento como esse é fruto do trabalho de dezenas de corações. E nada se realiza sem a cooperação. Daí a importância do trabalho da unificação e da união. Porque sem cooperação nós não avançamos, mas há elementos mais profundos por trás da lei de cooperação. Há elementos mais sutis ainda do que simplesmente juntar as mãos para fazer algo junto. Por trás da lei de cooperação opera o próprio Criador. E é o que diz Emmanuel. Emmanuel comenta nessa mensagem, que está no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 39, o versículo 6 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que diz assim: mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que é necessário fazer. É a resposta dada por Jesus à indagação de Paulo: Senhor, o que queres que eu faça?
E a resposta foi: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito. Você vai receber o conselho, você vai receber a indicativa, mas não é agora, nem aqui, é em Damasco. O que Paulo não sabia é que não seria diretamente da boca do Cristo, seria indiretamente. E explorando essa sutileza, Emmanuel comenta: esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com o Cristo. Serviço com o Cristo, porque pode haver serviço por conta própria, que é diverso do serviço com o Cristo. E a diferença é simples: no serviço por conta própria, eu estou no comando; no serviço com o Cristo, quem comanda é o Cristo. Se o mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigira palavras diretas e inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, em vez disso, entrar em Damasco a fim de ouvir o que lhe convinha saber? Por que Jesus não concluiu? Deixou uma parte, não quis dizer diretamente. E aí Emmanuel aprofunda: o mestre ensina os discípulos, ensina e consola-os por intermédio deles próprios. Eis aí o elemento sutil da lei de cooperação. Não é simplesmente juntar Haroldo, Simão Pedro, Rossandro, Carlos, Manuel Tibúrcio. Não é simplesmente juntar. A lei de cooperação significa que eu, você, todos nós, se estivermos a serviço do Cristo, receberemos assistência do Cristo através dos companheiros de trabalho. Então, pela boca do Simão, eu poderei sair daqui desse final de semana com o conselho que eu preciso para tomar as decisões que me dizem respeito. Isso tira um pouco do misticismo de que Jesus precisa materializar-se para conduzir a minha vida. Por uma razão muito simples: o sol não precisa deslocar-se para que o calor chegue àquela grama que está ali fora. Basta que ele irradie. Por isso, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a ubiquidade, então quer dizer que o espírito pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, ele se divide? Os espíritos respondem para Kardec: não, eles não se dividem. O espírito irradia. Imagine como uma vela, uma lâmpada, um centro que irradia. Jesus também nos lembra, Emmanuel, é o sol da imortalidade que irradia, e a sua irradiação de amor e sabedoria chega até nós particularizada, adaptada, individualizada
pela boca, pelas atitudes, pelos gestos daqueles que partilham conosco a jornada. Jesus preferiu, ele que já estava materializado diante de Paulo, na ocasião, Saulo ainda estava materializado diante dele. Por que não lhe disse? Porque quis mostrar para o convertido que seria através de Ananias o motivo da viagem. Paulo só viajou para Damasco porque buscava Ananias. E aqui a gente começa a nossa navegação. Paulo buscou Ananias. Ele voltou a face do espelho do seu coração para Ananias. E ainda que ele tenha se equivocado quanto aos motivos, ele buscou. O que ele não sabia era qual seria o resultado dessa busca. O seu sentimento atraiu Ananias, a sua intenção, a sua vontade se dirigiu a Ananias. O que ele não sabia era que Ananias seria o portador da segunda parte do conselho. Os elementos mais essenciais da missão de Paulo, as bases do seu trabalho renovador, vieram pelas mãos e pela boca de Ananias. Então eu pergunto, será que de fato ele buscou errado? Buscou certo. Buscou certo. E é essa sutileza, esse estado íntimo, e é sobre isso que nós gostaríamos de dizer, de refletir, e selecionamos aqui alguns elementos da intimidade de Paulo. E talvez alguém esteja se perguntando, mas qual a relevância disso para a mocidade e a madureza? Ora, eu diria que, se você tem 18 anos, ou se você tem mais de 40 como eu, a única diferença é o tempo de encarnado, porque nós estamos na mesma navegação. Nós estamos na mesma jornada. Na essência, a nossa busca é a mesma. Pode variar a forma, pode variar as circunstâncias, pode variar os elementos externos, mas na essência vivemos todos a mesma experiência, e essa experiência se chama a experiência do aperfeiçoamento espiritual. E essa experiência é uma experiência polarizada. De um lado, Deus, com seu infinito amor, buscando a criatura. De outro lado, a criatura, com a força do seu desejo, com a força da sua vontade, com a força do seu sentimento, estabelecendo os pisos de experiência, as bases da experiência. É por essa razão que a grande obra do Evangelho não se realiza primeiramente no externo. A grande e árdua tarefa do Evangelho é modificar disposições íntimas. E como nos
alertou Simão ontem, você pode viver 15, 20 experiências reencarnatórias. Mas quando essa experiência é avaliada pelos espíritos que conduzem a nossa evolução, o que eles costumam fazer? Agrupar essas experiências e dizer assim: ele está vivendo, na essência, a mesma experiência, porque a disposição íntima dele é a mesma. A mesma. Altera a cidade que você nasce, altera a profissão que você exerce, altera a família onde você se enquadra, altera talvez a sua orientação religiosa, mas a disposição íntima, que é a causa geradora das circunstâncias, permanece a mesma. Então não se trata apenas de lei de ação e reação, se trata de você continuará num círculo vicioso de experiências, até que altere o seu patamar interior. Não é uma mudança quantitativa, é uma mudança qualitativa. Você não terá experiências de qualidade diferente enquanto não realizar o processo de alteração das disposições íntimas. E é sobre essas águas que nós gostaríamos de navegar ao falar de Paulo, porque já falamos tantas vezes, o Simão já tantas palestras sobre Paulo, e a gente sempre repete os mesmos acontecimentos. Então aqui eu queria destacar alguns pontos para que nós não sejamos ingênuos. Não sejamos ingênuos. Olhando para a superfície de Saulo, o que nós enxergamos? Na superfície, eu não vou nem me aventurar a descrever, vou passar a palavra para Emmanuel. Estamos na velha Jerusalém, numa clara manhã do ano 35. Dentro em breve, carro minúsculo, semelhante às bigas romanas, estacava à porta, puxado por 2 soberbos cavalos brancos. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro. Achei isso aqui com relação aos casados, né? Vivacidade de um homem solteiro, bordejando seus 30 anos, na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza. Os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes. Era alguém que buscava algo. Olhos profundos e percussientes revelam espírito que já ultrapassou as experiências de superfície. É aquele espírito já maduro, velho, que já está em busca, nem mesmo sabe ele de quê, mas está em busca. Indaga, procura, examina, embora viva ainda uma realidade. Então o Saulo que Emmanuel apresenta é um Saulo que vive uma experiência, mas está insatisfeito com ela. Prossegue ele: olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis.
Aqui eu gostaria de chamar uma atenção, porque Emmanuel é o tecelão da palavra. O benfeitor Emmanuel não utiliza palavra só porque ela é bonita. Quando ele diz que o temperamento de Paulo é indomável, nós lembramos de domar. Você recebe um cavalo bravo e ele está domado, não é isso? Domar, a domesticação, não é? Pois bem, quando Jesus se dirige a Saulo, às portas de Damasco, as traduções em português não são rigorosas com relação à expressão idiomática utilizada por Jesus. No texto grego, Jesus não diz assim: por que recalcitras? Recalcitrar é um verbo de português bonito, é um eufemismo, né? Está aliviado. A expressão idiomática utilizada por Jesus, que está registrada em Atos dos Apóstolos, é: Paulo, por que você dá coices nos aguilhões? Essa é a expressão idiomática, dar coice. Dar coice remete ao universo dos cavalos, dos animais, que recebem o jugo. Um jugo pode ser um boi, pode ser o cavalo, é aquele aparelhamento que é colocado no animal para conduzi-lo. E o aguilhão é aquele elemento de correção de rota. É claro que eu estou falando de um aguilhão na mão de um domador profissional, e não de um ignorante maldoso, que usa o aguilhão para maltratar o animal. Nós não estamos falando disso. Estamos falando de um aguilhão na mão de um domador profissional e consciente das suas responsabilidades. O que ele faz com o aguilhão? Corrige rota. Se o animal se inclina muito para a direita, ele corrige a rota, ele volta. Então, o que Jesus está tentando dizer para ele? Que você, Saulo, está dando coice no jugo que eu estou colocando sobre você. A questão é: de que natureza é o jugo de Jesus? Suave. Não sou eu que estou dizendo, isso foi dito pelo Mestre. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e aprendei de mim, que sou brandura. Aqui é o oposto do indomável. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Estamos chamando a atenção para esse ponto, porque o núcleo da experiência de Paulo, é: eu vou permitir ser conduzido ou não? A resposta dele foi não, até um determinado período da sua vida. Por quê? Porque ele era portador de um temperamento indomável. Ou eu vou dizer numa linguagem do Triângulo Mineiro, é um cavalo bravo, daqueles que não se deixa domar, que não aceita o aguilhão,
voluntarioso. E isso, para quem vive a experiência aqui do mundo da agricultura, das fazendas, sabem disso. Certa vez eu levei meu filho para passear de cavalo num hotel fazenda, e aí tinham 3 cavalos. E eu achei muito engraçado aquilo, né? Porque você vem da cidade grande, né? E acha que sabe muito, né? E aí estava eu, meu filho, a minha filha. Ele falou assim: não, para o seu filho é esse cavalo aqui, porque esse aqui ele é mais dócil, ele é mais obediente, então. Esse aqui, ele é assim meio caminho do meio. Tem dia que ele está mais teimoso, tem dia que ele está mais dócil. Agora esse aqui é bem teimoso. Ele tem um temperamento difícil, ele não escuta, não dialoga. Fiquei achando aquilo assim um pouco estranho. Eu juro, não foi vingança, ele me colocou no cavalo mais teimoso. Até por questão de segurança. E ao cavalgar, eu pude perceber nitidamente que é uma experiência. Isso não passa pelo intelecto, passa pela vivência, pela experiência. Eu pude perceber, sentir o temperamento de cada um daqueles animais. E naquele momento me veio à mente esse texto: temperamento indomável. A questão do temperamento indomável é o seguinte: é que você não aceita comando. Se você não aceita comando, você se especializa em dirigir, em controlar, em direcionar, em manter o controle de tudo e de todos, que é o que vem a seguir. Falava de preferência o grego, a que se afeiçoaram na sua cidade natal, com os messes. Aí o amigo diz assim: nossa, mas como você está modificado, um carro a romana, a conversação em grego. E o amigo começou a caçoar dele. Mas olha a resposta dele: e no coração, a lei. Sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. Mas a pergunta de $1 milhão é: quem disse que ele encarnou para submeter Roma e Atenas a Jerusalém? Quem disse? Porque no Concerto das Nações, e nós podemos figurar a terra, diz Emmanuel, como uma orquestra. Cada nação é um instrumento. Diz Emmanuel no livro Coletânea do Além, que a Grécia coube a missão da filosofia, a Roma coube a missão da justiça, sobretudo da justiça social, do estabelecimento das bases de desenvolvimento social, sociológico e urbano do mundo. E a Jerusalém coube a missão de trabalhar a ideia religiosa. Então, quem disse que esse processo seria por submissão? Quem disse que uma nação teria que se submeter a outra? Essa ideia de submeter vinha do quê? Do desejo ardente de Paulo de controlar, de dirigir, e da dificuldade que ele tinha de ser conduzido,
da dificuldade de obedecer. Esse é o núcleo da experiência paulina. É esse sentimento que vai provocar todas as circunstâncias que ele viveu. E é um pouco disso que nós gostaríamos de explorar agora. Agora sim, nós vamos trazer alguns elementos, algumas circunstâncias da vida de Paulo, mas avaliando-as sob esse prisma, o desejo ardente que ele tinha de controle. O problema do gênio indomável, o problema do temperamento indomável, do espírito que não se permite conduzir, é que ele rejeita até aquilo que Deus preparou para ele. Quando você quer controlar tudo, não tem espaço para Deus. Não há nenhuma brecha onde a providência divina possa atuar na tua vida, porque você está num processo de tamanho autocentramento que você quer comandar tudo. Vamos seguir. Mas se Paulo tinha na base do seu sentimento essa ânsia de controle e esse temperamento indomável, havia nele um profundo desejo. E é nesse desejo, é nas bases desse desejo que Jesus vai operar em Paulo. Esse desejo dele, que nem ele sabia que tinha, servirá de base para que Jesus transforme esse espírito incrível, ímpar. Quando Saulo se encontra com Estevão, há um divisor de águas na sua vida. Do ponto de vista sociológico, Estevão estava numa posição aparentemente mais frágil que Saulo. Ele era um homem do caminho, perdera toda a família, não tinha nenhum poder temporal em Jerusalém, não ocupava nenhum cargo, não tinha nenhum título de formação. Portanto, aparentemente, Estevão estava na posição de desvantagem. Então a pergunta é: por que Estevão incomoda tanto a Paulo, se aparentemente, segundo os padrões de julgamento do próprio Paulo, ele se encontrava numa posição superior? Paulo possuía riqueza material. Paulo estava sendo preparado para assumir, ele seria o presidente do Supremo Tribunal Federal. Assumiria a vaga de Gamaliel no Supremo. Na época também era por indicativo, então a gente vê que as coisas não mudaram muito. E com promessas de assumir a presidência do Sinédrio, que é o órgão máximo, o Tribunal Supremo de toda uma nação. E mais, ele estava noivo de uma moça bela, mas muito linda. Qual elemento em Estevão incomodou Paulo? A paz. A paz. Mesmo tendo uma noiva linda e maravilhosa, mesmo tendo uma posição econômica invejável, mesmo sendo um homem bonitão, né? Porque o irmão disse que ele é bonito, né? Se falava grego, andava numa biga,
Se fosse hoje era o seguinte, chegaria aqui falando inglês, andando num Porsche branco, né? Um partidão, né? As moças ficariam bonito, vestido com túnica romana, tudo um galã, é um George Clooney. É humilhante para a gente que não veio assim, muito bem aquinhoado, né? Então, aí olha para Estevão, mas Estevão trazia a paz, que só é alcançada pelos espíritos que aprenderam a fazer a comunhão com Deus e, portanto, fizeram a experiência de entregar as suas vidas a Deus. E abdicaram da necessidade de controle. Não tem controle. É tão incrível que depois que Estevão faz o discurso e Paulo desafia, ele diz assim: olha, tudo que eu tinha para te oferecer com relação à compreensão do Evangelho, eu já te dei. Então eu não tenho mais nada a te oferecer. Isso é típico do espírito que já abdicou do controle. Eu não vou te convencer, eu não vim aqui para te transformar. O que eu tinha para te oferecer eu te entreguei, agora eu vou embora. E Paulo insiste, por quê? Porque Paulo está na experiência do controle. Eu vou mudar isso aqui, eu vou prender todo mundo, está todo mundo errado, essa crença não está certa. Eu é que vou orientar o que as pessoas têm que acreditar, o que elas não têm que acreditar. Eu é que vou conduzir a vida delas, e não se enganem. Porque ele é convertido por Jesus, ele fica 3 anos no deserto, e volta para Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém, o que ele fala com Simão Pedro? Ele diz assim: Simão, eu estou com um projeto. Não é o Simão de patrocínio, esse é o Pedro de Cafarnaum. Ele diz assim: Simão, eu estou com um projeto, eu vou agora no Sinédrio e eu vou provar que está todo mundo errado. Imaginem, mudou a circunstância exterior, mas a base emotiva continua a mesma. Só que antes ele estava do lado do Sinédrio, agora ele está do lado de Jesus. Mudou apenas o exterior, mas não mudou por dentro. Então o que ia acontecer? Ele ia repetir experiências. Porque se não há uma mudança das motivações, não muda qualitativamente a nossa vida. E aí o que Simão responde para ele? Paulo, penso que você está incorrendo no mesmo erro de Judas, porque o erro de Judas foi querer controlar circunstâncias, porque ele acreditava que Jesus estava assim um pouco lento. Às vezes a gente acha isso, né? Mas Jesus está meio devagar, vamos ter que dar uma acelerada nesse processo aqui, né? Aí Simão diz assim: mas digamos, Paulo, que você seja mais bem sucedido que Judas. Digamos que você vá ao Sinédrio e saia bem sucedido, e consiga convencer a todos de que você está certo. Depois de atrair a todo mundo, o que você fará com essas pessoas? Ele não está dando conta nem da vida dele, vai atrair mais 2.000 vidas? Ele não está dando conta nem da vida dele. Ele ficou 3 anos no deserto, veio para pedir conselho para Simão, e ele quer comandar 2.000 vidas, 3.000 vidas. Aí Pedro diz para ele: Paulo, atrair, convencer é fácil,
O difícil, Paulo, é converter. Converter. Então nós podemos fazer uma cometrim com 10 mil pessoas. Posso vir aqui fazer uma palestra para 10 mil pessoas e achar bonito, né? Porque agora o movimento espírita acha bonito, acha que é assim uma honra você falar para 10 mil pessoas. É glamour. Porque nós vivemos um movimento espírita hollywoodiano. Mas atrair é facílimo. Facílimo. O difícil é converter, sobretudo a nós mesmos. Então, Paulo abdica. Pela primeira vez, ele abdicou da base do sentimento que era necessidade de controle. E aí o que Simão diz para ele? Volta, Paulo. E aí ele vai para Tarso e se transforma no tecelão, que durante 3 anos fica ali passando como um louco, que abdicou de tudo, ficava lá fazendo tapete, falando de Jesus, carregando aquele tapete nas costas, e todo mundo olhando, falando, coitadinho, um pai rico, uma família boa, tinha tudo, esperando, deixou de criar circunstâncias e passou a esperar as circunstâncias, que é diferente. Mas não é uma espera ativa, porque nós encarnados confundimos esperança e espera com inatividade. Acontece que, se nós entendemos bem, e eu espero que sim, a mensagem inicial que eu li de Emmanuel, se você quer mudar a sua vida, muda seu sentimento. A vida se encarrega de mudar sozinha. Você não precisa mexer nada. Basta mudar você. Por quê? Porque diz Emmanuel no livro Irmão, teu pensamento é força atrativa, que a maneira de um ímã atrai para o teu roteiro as forças que desejas. Se você alterou o padrão do seu sentimento, a experiência vem até você como uma limalha de ferro é atraída pelo ímã. Esse é o ponto. E aí o que acontece? Paulo utilizou os 3 anos em Tarso, não para criar circunstâncias, mas para se preparar para elas. E então, eis que como mágica, para nós encarnados, como mágica, para a espiritualidade superior, é lei. Você mudou, você tem direito a um novo piso de experiência, direito. Bastou ele mudar o seu tônus emocional e ele passou a viver novas experiências. Chega Barnabé em Tarso e fala assim, Paulo, Simão mandou te buscar, lembrou de você, estão precisando lá em Antioquia, e não é que lembrou de você? Vamos. Ele havia aprendido. Esse é um ponto fundamental. Então nós podemos dizer que o eixo transformador de Paulo
Nessa abordagem que nós estamos fazendo, né, tem mais coisas, não estamos querendo esgotar, não é? Mas nessa perspectiva, Paulo está entre dois eixos. De um lado, o seu piso emocional milenar, que anseia por controle, que está refratário à condução divina, que está recalcitrante, que está rejeitando todos os elementos que a providência divina utiliza para a sua evolução. De outro lado, nós temos um espírito cansado, porque toda vez que nós criamos circunstâncias, geralmente as criamos em nosso prejuízo. Querem ver? Um dos elementos da experiência de Paulo é excesso de energia ativa, falta de energia da docilidade. Então, o que fez a providência divina? O que a providência divina fez para equilibrar? Colocou um Abigail do lado dele. Bom, aí, olha o que ela diz para ele: és o coração do meu, ele diz para ela, és o coração do meu cérebro, a essência do meu raciocínio, e serás a mão guiadora nas minhas edificações em toda a vida. Reconheceu. Abigail era a experiência da docilidade, do sentimento, da humildade, da ternura, que equilibrava a personalidade firme, arrojada, impositiva de Paulo. Nós não estamos dizendo que uma coisa é melhor que a outra, não é isso. O melhor é você ter os dois. É o equilíbrio. Mas o que faz Saulo? O que faz Saulo? Dá um baita coice no aguilhão. Porque quando ele acaba na sua ânsia de domínio, de provocar a morte de Estevão, Estevão morre. Abigail cobra alguma coisa dele? Não. Alguém julgou? Não. Ninguém julgou. Veio algum decreto assim? Ah, agora você errou, então você tem que sofrer. Olho por olho, dente por dente. Foi isso que aconteceu? Não. Mas aqui nós temos um divisor de águas na encarnação de Paulo. Um divisor de água. Porque quando Abigail vem procurá-lo para abraçá-lo, porque aquilo foi uma tragédia. É óbvio que Paulo não tinha intenção de matar o irmão da noiva amada. Isso não estava no horizonte dele. Como diz o Simão Pedro, nós temos uma justiça divina, não um justiceiro. Então o que Deus oferece para Paulo? Filho, você errou, mas eu vou te oferecer um coração de mulher amoroso para te curar. E o que Paulo fez? Terminou o noivado com Abigail. Quem mandou? Foi alguém aqui? Por favor, se identifique. Quem mandou? Quem mandou romper o noivado com Abigail? Sabe quem? Sabe aquele sentimentozinho lá no coração de Paulo,
que ele tinha, talvez há 20 encarnações, chamado necessidade de controle? Foi esse sentimento. É incrível, mas não era a primeira vez que ele fazia isso, não. Quem foi o mestre de Paulo? Ora, havia vários sábios em Jerusalém. Quem foi o tutor de Paulo? O homem mais compassivo, misericordioso e ponderado do Sinédrio na época de Jesus, Gamaliel. Não tinha ninguém mais brando, mais compassivo do que Gamaliel. Jesus colocou o espírito mais brando para orientar Paulo. Porque é uma coincidência, Rossandro? Será que é uma coincidência? Jesus colocou para ser cunhado, eu até que não posso reclamar do meu, não. Eu gosto dele, mas não é um Estevão. Jesus colocou para ser cunhado dele, Estevão. O que ele fez? Rejeitou. Afastou Gamaliel, porque ele brigou com Gamaliel. Para condenar Estevão, Paulo rompeu com Gamaliel. Que circunstância é essa? Programação espiritual? Não, rebeldia espiritual. É diferente. Por que rompeu com Estevão? Temperamento indomável. Por que rompeu com Abigail? Temperamento indomável. A partir do rompimento com Abigail, aí não tem jeito. Porque aí ele criou circunstâncias que têm efeito. Criou circunstâncias que fugiram do controle dele. Porque nós podemos criar circunstâncias. Os desdobramentos dela nós não temos controle. Quais foram os desdobramentos? Gamaliel ficou tão profundamente abalado com a atitude do seu filho espiritual, que pediu aposentadoria do Supremo. Pediu aposentadoria e foi embora. Estevão desencarnou. E Abigail morreu. Desencarnou também. Todas circunstâncias criadas por ele. Por ele. Por ele. Não é por ninguém, não. E então, o que ele faz? Vocês acham que esse é o problema? Como que nós estamos repetindo padrões há 20, 30 encarnações? Repetindo padrões, por quê? Na base de um padrão reencarnatório está a essência de um sentimento. Se não houver alteração desse sentimento, sua vida não muda. Você vai encarnar mais 20 vezes e vai ter as mesmas experiências. Aliás, não é a minha área, mas a gente tem aqui o Rossandro, que é a área dele, e já em conversa com ele, já conversamos sobre isso, o próprio Freud detectou isso. A criatura passou por 5 casamentos. E aí quando Freud ia ver o histórico, ele viu que é o seguinte, ele só mudou de CPF, porque ele casou com a mesma pessoa. O padrão psicológico das esposas ou dos maridos era o mesmo. Por quê? Porque na base daquela criatura há um padrão emocional que atrai pessoas e circunstâncias. Então você pode divorciar. Vai mudar o CPF, às vezes a cor do cabelo. Vem a mesma experiência. Esse é o ponto fundamental. E aí segue. Ele passa agora a focar, para a gente terminar, toda a sua rebeldia agora polariza na figura de Ananias. A sua ânsia de controle agora, porque esse é o ponto complicado.
Paulo não se dá conta de que tudo o que aconteceu foi criado por ele. Como nós não damos conta de assumir as nossas responsabilidades, nós precisamos de um bode expiatório. Quem que é o culpado? Quem que é? Ananias. O culpado é o Ananias. Agora que eu vou perseguir mesmo. E vai em perseguição a Ananias. Acontece que, enquanto ele está no caminho para Damasco, olha a sutileza de Emmanuel, para a gente encerrar. Na véspera da chegada, quase a termo da viagem difícil e penosa, o moço tarsense sentia agravarem-se as recordações amargas que lhe assomavam constantes. Já estava amargo lembrar. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Que forças? Ele estava sob o efeito de uma influência espiritual, forçando ele a fazer profundas reflexões. Passava em revista os primeiros sonhos da juventude, os mestres de Israel, aí ele foi lembrando de tudo. Se era incontestável que tinha inúmeros admiradores e amigos, tinha igualmente poderosos adversários, graças ao seu caráter inflexível. Ele era inflexível. Então ele vivia num ambiente de tormento, cheio de inimigos, cheio de adversário, inflexível. Por mais energias que despendesse, via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Quer dizer, não tinha paz. Não tinha paz. Sua vida assinalava-se por ideias poderosas, mas no seu íntimo lutava com antagonismos irreconciliáveis. As noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar a sede devoradora. Aqui eu chamo a atenção para um ponto. Tudo que Paulo fez na sua vida foi querer impor a fé de Moisés aos outros, mas nem ele se sentia saciado com isso. Nem ele matava a sua sede em Moisés e queria que todo mundo bebesse dessa água. O mistério da dor e dos destinos diferenciais crivava-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. A alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso, pois Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara ao morrer uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que o infundiam assombro. A serenidade e os valores de Estevão deixavam Paulo assombrado, sem piso. Eu vou dar uma ideia disso, estava conversando ontem com o Rossando sobre isso. Quando Gandhi liderou o processo de libertação da Índia, os soldados ingleses eram doutrinados assim: nós estamos indo para atacar os inimigos. Então, eles eram orientados o seguinte: vocês vão chegar lá, vão encontrar inimigos, então atira, bate, se defendam. E quando os soldados ingleses chegavam,
encontravam o quê? Mulheres, crianças e homens desarmados, sentados, que não agiam em nenhuma agressão. Aí a pessoa começava a atirar, matar, agredir, depois falava, gente, o que nós estamos fazendo? Não tem ninguém reagindo. Então aquilo gerava um desconforto. Quem que é o inimigo? Quem que é o monstro? Foi esse espelho que foi colocado diante de Paulo. Estevão. E aí então, Jesus o vem procurar e demonstra um tão profundo amor por Paulo que o faz mudar de vida. Porque a experiência de Paulo com Jesus não é de ver o Messias, é de ser tão amado apesar de. Você fica fazendo coisa errada, fica fazendo maldade, e Deus chega e fala assim, meu filho, eu te amo do mesmo jeito. Meu amor por você é inalterável. Foi isso que Jesus disse em vibração a Paulo. Escuta, você é meu vaso escolhido. Então é o seguinte, você pode fazer bobagem por mais 5 encarnações que eu te amo do mesmo jeito. E aí, a experiência do amor fez com que esse homem se entregasse. E pela primeira vez, talvez depois de muitas encarnações, ele disse, alterando um padrão de sentimento, Senhor, eu não quero mais comandar, eu não vou mais criar circunstância, o que queres que eu faça? Muito obrigado. Ouvimos na palavra de Haroldo Dutra Dias a palestra sobre o tema de Paulo à Mocidade e Madureza, proferida dia 1º de novembro de 2014 em Ibiá, Minas Gerais, na 51ª Cometrim, Confraternização de Mocidades e Madurezas Espíritas do Triângulo